Essa alunação especial, acompanhada por um eclipse solar, começaremos com uma confissão que quase nenhuma de nós faz em voz alta. Teve uma vez que alguém chegou ou voltou e de repente a gente virou outra versão de nós mesmas. Mais leves, mais engraçadas, mais corajosas para vestir aquela roupa ou mandar aquela mensagem, dizer sim para um convite de última hora. E aí concluímos: nossa, com ele, pode ser ela também, eu sou tão mais eu mesma. Só que essa frase esconde uma armadilha. Porque se a nossa inteireza depende de quem está por perto, o que sobra de nós quando essa pessoa vai embora, se afasta ou simplesmente muda? Essa semana carrega um peso simbólico raro, um eclipse solar em Leão, no mesmo signo de uma lua nova que abre então este corredor entre eclipses até a lua cheia em Peixes no dia 28 de agosto. E é justamente nesse portal que vamos fazer a pergunta que a gente costuma evitar. De quem é o fogo que sentimos acender quando alguém entra na nossa vida? Vamos caminhar pela sabedoria da anciã, da quinta casa, seu signo associado, Leão, pelo trânsito de Marte entrando em Câncer e receber o conselho das cartas do tarô com o Ás de Paus e no oráculo das lobas com a carta do discernimento. No fim, a pergunta não vai mais ser quem é essa pessoa para mim, mas sim quem eu me torno na presença desta pessoa. Que versão de mim precisa mesmo de plateia para existir, hein? Bem-vindas ao início desta lunação e período entre eclipses. Bora tacar fogo nesse parquinho. Parece uma contradição que a gente tenha começado falando em fogo quando a lua nova é o momento mais escuro de um ciclo lunar, né? Essa semana em especial é no escuro que a nossa luz vai brilhar e brilhar mais forte, e isso pode até ser um pouco assustador para quem aí está acostumado a viver de aparências. Mas calma que eu vou explicar. Numa cultura que cobra performance o tempo todo, o vazio da lua nova pode parecer falha, um jeito de não existir. Mas ele é o oposto disso. Aprendemos com a anciã o arquétipo dessa fase, aquela que já viveu o suficiente para saber que toda a luz nova precisa de escuridão para gestar, para ser, que antes de qualquer faísca de desejo seja reavivada, existe um silêncio onde a gente deveria se perguntar: o que eu quero acender agora? Perceber o sujeito da frase eu, não o outro. E isso importa particularmente nessa semana porque a lua nova está em Leão, o signo do brilho, da autoexpressão e do coração que quer ser visto. E o convite da anciã não é para que apaguemos esse brilho, mas garantir que ele nasça de dentro, não da necessidade de sermos notadas. Essa lua nova ainda carrega um selo muito especial. Ela vem acompanhada de um eclipse solar, o que faz dela um portal mais potente ainda do que uma lunação comum. Eclipses aceleram o que já estava em movimento e abrem um corredor simbólico que só se fecha com o eclipse seguinte, que dessa vez vai ser lunar em Peixes no dia 28 de agosto. Essa dupla, ela não é aleatória. Leão é o signo do eu, da chama pessoal, do isso sou eu mereço ser vista por quem sou. E Peixes é o movimento complementar, é a dissolução dessas fronteiras individuais, a entrega, o mergulho, onde o eu se confunde com um todo. Então, nesse corredor entre eclipses, que é essa travessia entre dois polos, e nós estamos aí bem no início dele nessa semana. E é aqui que mora o risco que nos rondava já antes desse episódio. Entregar o nosso próprio fogo cedo demais, confundindo entrega com desaparecimento. Por isso que é importante que esse corredor comece em Leão, na verdade.
primeiro reivindicamos o que é nosso, só depois aprendemos a entregar isso para o outro, sem apagar a nossa própria chama no caminho. É essa ordem que a gente vai seguir nas próximas semanas até chegarmos então a esta lua cheia que eclipsará em Peixes. Na prática, esse caminho pode começar de forma muito simples. Antes de sair procurando por aí quem vai nos fazer sentir vivas, vamos sentar um minuto em silêncio e perguntar o que dentro de nós realmente está pedindo para existir. Se a resposta não surgir de forma imediata, beleza, tudo bem. É a própria anciã quem também nos auxilia e nos ensina a ter paciência para discernir. E ajuda também que a resposta dessa pergunta esteja relacionada ao território da quinta casa astrológica, onde o desejo faz morada. Quinta casa é a casa da criatividade, do prazer, da autoexpressão e também do romance. Governada por Leão, ela fala sobre aquilo que fazemos por puro amor de fazer, sem calcular retorno. É também a casa onde a gente vive o enamoramento. E é exatamente aqui que mora a armadilha que a gente veio desmontar no episódio do Ser Lunática de hoje. Quando alguém entra na nossa vida e desperta partes adormecidas de nós, é fácil, é humano pensar que esta pessoa é a origem da nossa vitalidade. Daí surgem pensamentos assim, vamos ver se vocês se identificam. Ela, me faz sentir viva. Sem essa relação, quem sou eu? Eu volto a ser ninguém. Só que a quinta casa, ela não fala sobre o outro. Ela fala sobre nós. E não, aí não é sobre egoísmo. Vamos acabar de uma vez com todas com essa falácia que a gente vê o tempo todo aí na internet, né? Ai, Leão quer aparecer. Não. Se ainda restar alguma dúvida sobre isso, eu convido vocês a assistirem os portais 9 e 10 da Roda das Lobas, em Leão, onde a gente falou do fogo criativo, da expressão autêntica no podcast TML. Está disponível na playlist e eu vou deixar também aqui no final desse vídeo já o link direto para vocês chegarem lá. Para essa lunação e eclipse, então, vamos pensar sobre o que acontece dentro de nós quando alguém revela uma parte nossa, própria, que já estava esperando espaço. Aqui que mora a distinção, então, que desde cedo a gente quer prestar atenção em como a gente é vista, como aparecemos, como conseguimos manter o interesse de alguém. A gente aprende muito o tempo todo na nossa cultura sobre como ser desejáveis e quase nada sobre como desejar. Alguém adivinha por quê? Será que é por causa daquele bendito sistema cultural androcêntrico onde os homens podem ser e nós somos criadas para servir? Pois é. No patriarcado nos ensinam a ser desejadas, colocando o olhar de fora, o olhar do outro, especialmente o masculino, mas aí também a gente pode repetir isso em relações entre o mesmo sexo, mesmo gênero, no centro. É o olhar do outro que importa, não o nosso. Isso acontece, Lupitas, porque o desejo feminino é um perigo para o sistema. É um perigo para eles, não é para nós não. Porque desejar nos devolve ao nosso próprio corpo, ao próprio critério e à própria vontade. Na prática, isso significa perguntar, depois de qualquer encontro que a gente julgou aí que acendeu alguma coisa, quais qualidades apareceram em mim? Em mim. Será que foi espontaneidade, coragem, sensualidade, sexualidade também, criatividade, leveza? E olha que interessante, o detalhe importante aqui. Muitas dessas qualidades são as que a gente especialmente projeta sobre eles, os outros. Não são? E a pergunta mais importante, essas qualidades pertencem só a esse vínculo?
Ou eu consigo trazê-las de volta para minha vida sem essa pessoa por perto? Essa é a recuperação do Eros como algo nosso e não emprestado, que é o que nos leva para o movimento desta semana. Como agir a partir do desejo reconhecido, sem cair na armadilha de ficar fazendo isso uma vez atrás da outra só para sermos vistas. Um dia antes da lunação ainda, a gente tem, 11 de agosto, a gente tem Marte, planeta da ação e do desejo, em movimento, entrando no signo de Câncer. É um trânsito interessante de observar, porque logo depois que a gente reconhece que o fogo, então, este Eros, esta libido, este desejo é nosso, Marte em Câncer, então, chega e não nos pede para agir por aplauso. Age para proteger e nutrir o que importa de verdade para nós. Câncer é o signo do lar, da intimidade, da vulnerabilidade. E quando Marte passa por ali, a ação então deixa de ser sobre performance e vira sobre cuidado. Falar essa palavra cuidado aqui no TML tem que levar você ao seguinte raciocínio, Lupita. Autocuidado, ok? Não vamos nos perder na dedicação ao outro antes de que a gente consiga até mesmo nos dedicar a nós mesmos, né? Então, é um contraponto direto ao impulso leonino de brilhar para ser vista, e é exatamente o que este episódio aqui está nos pedindo. Depois de reconhecer, então, que a vitalidade é nossa, o próximo passo não é sair desperdiçando isso daí pelo mundo afora. Calma, é agir de um jeito que projete e alimente este fogo recém-reconhecido, começando então onde? Dentro do lar, da casa, mente, coração, do corpo, dentro da nossa própria rotina. Vamos colocar isso na prática? Essa semana pede ações pequenas e íntimas. Por exemplo, separarmos um tempo sozinhas para fazer algo que nos dá prazer, sem ficar publicando, contando para a plateia. Consegue? Também pode ser cozinhar algo para nós mesmas com o mesmo cuidado que a gente faria para aquele date especial. Colocar ali à mesa os melhores talheres, porcelanas, taças para nós, porque a gente merece. Sempre sou a favor de usar tudo de bom, tudo de lindo, a roupa, a louça, a cama, a mesa, o banho, sempre para nós. Não é para visita especial, a rainha da Inglaterra, que já nem tá mais entre nós, vai chegar aí na sua casa, o rei, sei lá quem. É para você, é você que merece, é você que merece o mimo. Ou ainda, vamos proteger o nosso descanso, o nosso horário sagrado, estar conosco para fazer o que a gente gosta, o que a gente quer. Como a gente protegeria um filho como algo sagrado, que não pode ser negociado, cedido, interrompido o tempo todo pelos outros. Essas ações que nascem do sentir e não da necessidade de sermos vistas então, elas vêm em conjunto com a energia que o tarô nos trouxe esta semana. Tenho aqui nas minhas mãos o querido Tech Waite-Smith, o As de Paus. O desenho da Pamela Colman, então, nos mostra uma mão que surge de uma nuvem, segurando o bastão vivo, cheio de folhas aí que parecem estar brotando, ainda que a madeira esteja apartada, né? Pareça aí já sem vida. Ao fundo desta carta, nós temos um castelo e temos um rio que corre bem aqui. Não existe nenhuma outra figura em cena, nem um rosto, nem um par, nenhuma plateia. Essa ausência de figura humana é o ponto central deste arcano. O desejo aqui nasce antes de qualquer relação. A mão vem da nuvem, ou seja, do inconsciente, de um lugar que a gente não controla e nem programa. E o bastão, que deveria ser então a madeira que já foi de arrasta,
está brotando em folhas. É a vida pulsando onde a gente menos espera. Numericamente, então, nós temos um as, número 1, a semente pura, o potencial ainda não manifestado, o início antes de qualquer história ser contada. No naipe de paus, o ás, então, né? Aqui é este potencial do elemento fogo, que a gente está falando de vontade, paixão, criatividade e ação. Olha só, se não é muito leão, muito sol, muito Marte, muito câncer, muito lua, tudo numa coisa só, né? Ah, eu amo! Como a gente consegue fazer essas conexões aqui com o tarô, astrologia, psicologia arquetípica? Então, nós temos aqui a faísca original, antes de qualquer narrativa ser imaginada. Vamos lá, né? O convite dessa carta, então, é reconhecer o desejo, o eros, a libido, que já estava brotando em nós antes mesmo do encontro. Importante fazer uma ressalva aqui, quando Jung falava em eros, ele não falava só de sexualidade, como Freud. Ele falava de força, energia vital. Então é assim que a gente repete aqui também. E aí, a gente vai concluir então que não foi o outro que acendeu esse fogo. Ele só chegou no momento certo de testemunhar o que já estava vivo em nós. E é exatamente esta raiz que o Oráculo das Lobas vem e vai nos ajudar a aprofundar agora. E vermelho da anciã, estamos no período equivalente, a lua nova é o período equivalente ao período menstrual, né? E vale também sempre o recado, se você não menstrua por qualquer motivo, cirúrgico, medicamentoso, se você é uma mulher trans, você vai sempre olhar então, já passou da menopausa, você vai olhar para a lua que está no céu. Se você menstrua, ainda tem o seu ciclo, você vai fazer esta comparação de ciclo interno e externo. Eu, por exemplo, ainda estou na minha TPM, no meu tempo para mim da feiticeira, mas a lua já está virando, eu estava alinhada, agora já não estou mais. Então vou tirar uma carta do oráculo roxinho da feiticeira, uma vermelha todos os dias e fazer aí esta reflexão, este pensamento. Então nós temos aqui a vovozinha anciã sentadinha e esta semana a carta que ela nos trouxe é a do discernimento. Ó, tô gravando na câmera do celular porque esqueci minha câmera lá na PG, na Praia Grande. Tô aqui no interior, então vai ficar aparecendo aí, acho que meio contrário para vocês, né? Sorry, próximo episódio eu gravo na câmera certa. Mas vou falar aqui o que a carta quer nos dizer, como sempre. Veremos, além da superfície, nas raízes do nosso próprio ser. Atravessaremos qualquer obstáculo para alcançar o que é essencial. Discernimento, então, não é desconfiança do outro. É a capacidade de separar com clareza o que pertence a nós, o que pertence à situação. E este é um conceito que apareceu várias e várias vezes aqui nas últimas semanas, não é mesmo? Como a gente não acredita em coincidência, mas sincronicidade, então vamos prestar atenção em discernir na nossa vida, mulheres. Nessa semana, esse discernimento, então, ele vem com um endereço específico. É a diferença entre o que alguém revelou em nós e o que alguém supostamente teria nos dado. A carta do Oráculo das Lobas fala em raízes, não em superfície. Vamos pensar o seguinte, a superfície podia ser aquela história bonitinha que a gente às vezes conta para nós, como menininhas, lupitinhas, filhinhas do patriarcado, que querem ser desejadas, não querem desejar, porque não foi isso que nos ensinaram. Então a gente pensa, ele, ela, me faz sentir viva. Enquanto a gente deveria estar pensando aqui, ó, lupinamente, audaciosamente, o que dentro de mim já estava pronto para florescer e talvez só precisasse de um pouquinho de atenção para aparecer. E a carta também chega para nos falar de um obstáculo. O maior deles aqui não é o outro, é a nossa própria dificuldade em acreditar que a gente merece brilhar sem depender de ninguém para isso. Discernir é justamente atravessar essa crença com a coragem de dizer o que é essencial em mim. Não precisa de permissão externa para existir.
É assim que nós corremos com lobos. E esse foi o nosso episódio da lua nova, eclipse solar, tudo em Leão. Repito aqui o convite para vocês assistirem os portais 9 e 10 da Roda das Lobas, onde a gente foi fundo em Leão. Quinta casa, falou sobre o fogo criativo e a expressão autêntica a partir do conto Vassalissa a Sabida, analisado lá pela doutora Clarissa Pinklestedt no nosso livrão vermelho Mulheres Correm com os Lobos. A gente reinterpretou, a gente trouxe ali um jeitinho bem TML para falar disto tudo que é tão importante. A roda das lobas continua girando e nossa observação lunar também, né? Sempre ciclicamente